pactos com o diabo sempre acabam mal. Não importa o quão duro você tente pedir algo justo. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E agora eu sou um monstro. Tudo que eu amava escorregou tão profundamente de minhas mãos. Nada é como deveria ser. Eu deveria tê-la. Era para eu ser feliz com ela. E agora ela se foi. E tudo que me resta é esse maldito piano. Não importa o quanto eu odeie esse estúpido, esse maldito piano. Eu sou obrigado a tocá-lo pelo resto da minha vida nesta terra. Eu era um homem bem de vida. Eu tinha algum dinheiro, uma boa casa e um bom carro. Eu também tinha charme. O número de mulheres que eu já havia seduzido para minha cama. Eu poderia ter qualquer mulher no mundo, mas eu tinha posto os meus olhos nela, Alice. Ela era uma mulher tão bonita. Seus lindos cabelos marrons descendo em cachos e os olhos cor de âmbar. Eu não posso descrever sua beleza com meras palavras, mas eu não era seu tipo de homem. Eu ia de garota em garota, enquanto ela preferia ficar em um relacionamento sério. Eu amava uma vida de luxo, mas ela se contentava em viver em um pequeno apartamento urbano. Eu amava as músicas de balada, enquanto ela adorava o som de um piano clássico. Ela não sabia da minha existência, e foi isso que me atraiu nela. Ela era algo que eu não podia ter, mas eu queria tanto. Eu decidi que a melhor maneira de chamar a atenção dela era aprender a tocar piano. Eu sei que a maioria das pessoas apenas tentaria falar com ela ou algo assim, mas isso não me parecia correto. Eu queria que ela me admirasse, me idolatrasse. Então eu tentei, mas só fracassei. Aparentemente eu não tinha mãos de pianista, nenhum tipo de talento musical também. Eu decidi falar com os meus amigos sobre isso. É claro que eles riram de mim, me dizendo que eu era idiota por tentar, mas eu realmente queria ela, e o único jeito em que eu tinha de conquistá-la era aprender a tocar aquele maldito piano. Então, meu amigo me disse algo que me fez pensar. Você não sabe? Todas as pessoas com talento venderam a alma pro diabo. Eu sei que ele estava apenas brincando, mas e se? E se houvesse uma chance em que eu pudesse vender a minha alma para ter esse talento musical? Ela teria que gostar de mim agora, não? Eu comecei a pesquisar tudo o que tinha para saber sobre a invocação do grande demônio. Mesmo, é claro que havia idiotas dizendo para que eu não fizesse isso, que coisas ruins iriam acontecer e blá blá blá. Decidi fazer o ritual à meia-noite. Me parecia uma boa hora e ninguém iria me interromper. Após muitos encantamentos, nada aconteceu. Bem, nada parecia ter acontecido. Havia algo ali. Não era visível, mas eu podia dizer que estava lá. Então, eu pedi para fazer um acordo com ele. Ele riu e riu, mas no final concordou. Eu teria talento musical e ele teria minha alma em troca. Tudo que eu tinha que fazer era assinar o contrato. Bastante simples, mas aquela coisa era enorme, tipo os termos e condições, que eu simplesmente não li e assinei embaixo. Logo eu ia aprender que deveria ter lido. Como eu fui idiota. Como o demônio prometeu, foi incrível. Eu tinha muito talento. Eu podia ler e escrever músicas que ficavam incrível.
Eu gentilmente pedi ao teatro local para que abrissem as portas e me deixassem tocar as minhas músicas lindas e arrepilantes, e, surpreendentemente, eles concordaram. Eu lembro que eu estava tão nervoso na noite da minha apresentação. Será que ela estaria lá? Eu não podia vê-la no meio da multidão. É claro que ela não estaria aqui. Eu era apenas um amador. Eu toquei por horas e horas, mas para mim pareceu que foram apenas alguns minutos. Eu tenho que admitir que aquilo me arrepiava até os ossos. Quando eu terminei, eu simplesmente me levantei e fiz uma reverência ao público. Mas só havia silêncio. Um silêncio frio. Será que eu não toquei bem o suficiente? Um bater de palmas súbito me trouxe de volta à realidade. Olhei para cima e a vi. Era ela quem aplaudia. E logo os outros começaram a se juntar a ela. Tivemos uma festa depois da apresentação e ela veio e começou a falar comigo, me dizendo o quanto ela admirou a minha performance. Depois daquela noite mantivemos contato e conversamos quase todos os dias, mas à medida que íamos nos falando, a voz dela, eu podia ouvi-la cada vez mais fraca, dia a cada dia. Em seguida, as histórias nos iam chegando, que as pessoas estavam caindo como moscas, as pessoas que foram me ver tocar. Isso continuou acontecendo, e eu não podia fazer nada sobre isso. Eu esperava desesperadamente que o que estava acontecendo com Alice não fosse minha culpa, que não fosse o que estava acontecendo com os outros, mas, infelizmente, a pobre moça morreu em seu sono. Os médicos não encontraram nada de errado com ela, e nem têm certeza da causa. Eles simplesmente disseram que ela adormeceu e não acordou. Fiquei arrasado e ainda estou. A pessoa que eu amava, eu finalmente a consegui, e agora ela simplesmente desapareceu. Decidi confrontar aquele maldito demônio. Eu faria que ele me dissesse que diabos estava acontecendo. Então eu o invoquei. Alguém não leu o contrato direito, hã? Ele apenas riu da minha miséria, mas ele estava certo. Eu não tinha lido. Eu não li nada corretamente. Pedi para ver o contrato e ele concordou alegremente. Eu li a coisa toda dessa vez, e foi aí que eu percebi. Eu tenho a honra de dar ao cliente um talento musical incrível, mas a música que ele criará dará azar de todos aqueles que escutarem, incluindo a morte. Eu era a causa da morte dela. Eu queria parar de tocar qualquer piano. Eu não queria que ninguém mais sofresse pelas minhas mãos. E é por isso, se você estiver passando pela rua ou perto de algum teatro vazio e ver no palco um pianista solitário sentado em seu piano, tocando uma música linda, mas arrepilante, cubra seus ouvidos e saia calmamente. Não diga nenhuma palavra e não ouça a música completa, ou você vai acabar como o resto deles, morto.